mas quem calcula o próximo estado é o segundo processo, esse aqui, calcula que é um próximo estado, então no reset ele vai para S0, está aqui, né? No reset ele vai para S0, quando tiver no S0 o próximo estado é S1, aí no próximo borda de descida ele vai para S1, quando está no S1 o próximo estado é S2, no S2 ele verifica se chegou no... se tem uma leitura com tudo 1, aí ele volta para S0 para o reset, se não S1 e continua lendo a memória. E aqui onde ele define as saídas, né, vai definir o valor do maior. No reset ele zera o endereço para começar na posição 0 da memória e define que o maior elemento é 0. No S1 ele já incrementa para pegar o próximo elemento. E no próximo pulso de clock ele já faz o primeiro teste com o valor lido lá da memória. Então aqui ele está lendo um valor da memória e esse valor está no endereço. Esse endereço aqui diz qual é a posição de memória que tem que ser lida e aqui ele lê a posição. Lembrando sempre que a memória está sempre habilitada. Habilitei ela e estou lendo continuamente. Poderia ter colocado isso dentro dos meus estados também, para ficar habilitando leitura, desabilitando, habilitando, desabilitando, mas eu resolvi manter sempre habilitado. Vamos então fazer a síntese. Salvar. Vamos ver se tem um warning, algum erro. Demorado para começar. Começou a síntese. E deu erro. Ah, eu esqueci de trocar o nome do read em algum lugar. Aqui, ó. Eu chamei de RD porque eu fiquei com medo que ele estava com aquele símbolo azul, né? Vamos lá. Sintetizar de novo. Agora parece que passou. Tem alguns warnings ali, mas não parece nada crítico. Pinos não definidos. Aparentemente tudo ok, 19 warnings. Não deu certo a nossa síntese. Então vamos simular isso aí. Para simular, vamos criar aqui um waveform. Cadê o waveform? Vector waveform file. Aqui ele. Vamos colocar aqui alguns sinais. Os pinos. Então, clock vai para lá. Key vai para lá. E a saída. Mas além disso, vamos colocar também, além dos pinos, vamos ver se tem aqui um endereço. É interessante visualizar. O maior também. Maior e saída é a mesma coisa, mas vamos colocar o maior também, não precisaria. Tá, vamos procurar aqui os estados. Tá aqui o estado S0, S1. Queria um que aparecesse os estados. Vamos ver aqui. Estado atual. Só para ver a máquina andando. Tá. É isso aí. Clock, vamos definir aqui. Cadê o reloginho? Tá aqui. Vamos definir aqui isso aí mesmo. Tá ali o clock. Ctrl Shift espaço para mexer no zoom. Então é o clock e o reset. O reset é o key 0, né? Então ele está sempre em 1. E aqui no início vamos colocar aqui um 0 aqui só para inicializar o reset. Tá? Começa em 0, depois vai para 1, sai do reset e já começa o processamento. O resto tudo é saída. Então vamos salvar esse waveform.
nome de top. Vamos dar uma olhada nos assignments para ver se mudar aqui para funcional em vez de temporal. Ok. Vamos, que mais aqui? End time da simulação. Vamos simular até quantos? 3 microsegundos, tá bom. E vamos gerar então functional simulation netlist. Warning. Tudo bem, não estou usando data alto na lista de sensitividade, não tem problema. Vamos simular então, ver o que acontece. 2 warnings. Vamos ver o que nós temos aqui de resultado de simulação. Ficou pequenininho, vamos aumentar. Grande demais. Tá bom. Então, começando aqui no reset, tá aqui, ó, o key 0, né, em reset, ele zera o endereço, então ele está endereçando a posição 0 da memória. Vamos pegar aqui a próxima borda de subida, que é essa aqui. Isso ele estava no estado S0, estado inicial da máquina de status. A próxima borda de subida é essa. Ele vai para o S1 e já joga aquele endereço mais 1, está aqui o 1 na saída. E já começa a ler os valores e fazer aquela comparação. Vai para o estado S2, ó, já descobriu que o valor 5 é o maior, já jogou na saída, ó, o 5. Continua lendo a memória, ó, posição 1, 2, 3, está lendo todas as posições de memória, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lendo todas as posições, provavelmente parou na 14, que eu acho que era a última, na 15 era a primeira que estava com tudo 1, que era a nossa condição de saída. Mas ele vai lendo e vai descobrindo o maior valor da memória, ó, o 5 é o maior, depois o 6, depois o 7, depois aquele 21, ó, passou a ser o maior valor. Vamos até abrir aqui o ROM, para ver o que nós tínhamos. Ó, começou no 5, era o maior, depois o 6, o maior, depois o 7. Aqui tinha um 4, e o 4 ele não listou lá, então ele não colocou o 4 como o maior valor. Ó, o 4 não aparece na saída, aparece o 5, o 6 e o 7. O 4 ele leu, mas não assumiu como maior. Ele ficou algum tempo com o 7 como maior valor, todo esse tempo aqui. Depois ele achou o 21 como maior valor e depois o 22 como maior valor da memória. Vamos ver a nossa ROM. Ó, aqui tem um 6, ó, o 20, aqui é o 22. Depois ele começou a ler esses outros valores, mas nenhum desses era maior do que 22 e ele não colocou no maior. Então, para ele, o maior é o 22. Então, aparentemente, funcionou aqui a leitura da memória e o algoritmo do maior. E aqui, quando ele chegou na posição 15, que era aquele valor tudo 1, ele volta para o 0, conforme nós colocamos aqui naquela condição. Essa aqui, ó, aquele teste. Se é tudo 1, ó, tudo 1, lá dentro da memória, ele então volta para o estado 0, e no estado 0, que é esse aqui, ele zera o endereço, então ele volta ali da posição 0 da memória, volta para o estado 0, ele vai ver que tem na posição 0, aí tem, e já começa tudo novamente. Aí o 5 passa a ser maior, o 6 ele já zerou todo mundo, né? E começa a repetir. Então está aqui um exemplo de leitura de uma memória ROM, leu todos os endereços, viu o que tinha dentro de cada posição, ainda fez ali um algoritmo de descobrir qual é o maior valor que está armazenado dentro da memória e aqui todos os estados que ele trafegou. Então este é o nosso exemplo de leitura de uma memória ROM e está aqui o process que implementa essa memória ROM e aqui a memória ROM devidamente inicializada. Então basicamente